Pessoal, dando continuidade ao vídeo anterior, eu estava acabando de amassar, de fazer a massa do meu bolinho de cará. Aí, quando eu percebi, já tinha parado de gravar. Então eu não... Por isso que o vídeo cortou assim inesperadamente, porque eu não prestei atenção. Então, desculpa. Eu tô dando continuidade ao vídeo, né, anterior, porque senão fica sem sentido, né? A pessoa não sabe se deu certo, se não deu, se eu tava... Porque eu tô fazendo uma experiência, eu nunca tinha feito bolinho de cará, né? A gente faz de batata, tudo, mas de cará eu nunca tinha feito. Então eu fiz a massa, né, com o cará, carne moída, os temperos, né, alho, cebola, cebolinha verde, cheiro verde e sal, né. Comecei a fritar os bolinhos, coloquei nessa panelinha aqui, essa panelinha de ferro, e comecei a fritar os bolinhos, que é o que eu ainda estou fazendo. Vou dar uma viradinha neles. Então, os primeiros bolinhos que eu fritei não deu muito certo. Por quê? A minha massa não estava bem fria, né? Apesar de eu ter colocado no congelador, ela não esfriou devidamente, ela estava um pouco morna ainda. Outra coisa, eu coloquei no óleo, o óleo também não estava bem quente, porque a panela de ferro demora mais tempo para esquentar, né? Depois que ela esquenta, ela é difícil esfriar, mas na primeira vez ela demora muito tempo para esquentar. Então o óleo também eu acredito que não estivesse na temperatura ideal. Aí, gente, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. Ele desmanchou. Ó, vou pegar o garfo aqui para mostrar melhor. Esses foram os primeiros que eu fritei. Ó, ele desmanchou todinho. Desmanchou. Aí o que eu resolvi fazer? Falei, bom, eu não vou perder a massa, né? Lógico. Como eu disse, eu não coloquei ovo, né? Porque o ovo, a função do ovo em muitas receitas é de dar liga. Como esse cará ele já tem uma certa liga, ele é um pouco viscoso, eu achei que não tinha necessidade, então não coloquei mesmo. Mas no restante da massa, eu coloquei, quase que eu derrubo. Eu coloquei um pouquinho de farinha, tipo umas 2 colheres de farinha de trigo, certo? Foi só o que eu coloquei, 2 colheres de farinha de trigo. Aí, gente, deixa eu tirar isso aqui e já tá bom. Deixa eu tirar que eu continuo dizendo o que eu fiz. Bom, então, vou baixar aqui. Então eu coloquei 2 colheres de farinha de trigo e continuei fritando. Gente, este aqui, vou mostrar aqui pertinho. Esses 3 primeiros, 1, 2, 3, nesse contexto são 4. A massa ainda estava um pouco quente, olha, ele ficou assim meio feio, ó, meio estranho, meio feio, mas ele saiu inteirinho, né? Ele já saiu inteirinho. Esses outros aqui, olha, como ele já ficou mais redondinho, já ficou mais bonitinho, porque além do óleo estar bem quente, a massa também deu tempo da massa esfriar mais, né? Então por isso que ele ficou melhorzinho. Então vou acabar de colocar aqui, falta só um pouquinho de massa. Vou acabar de colocar aqui para aproveitar a temperatura do óleo. Gente, ele ficou assim, os últimos ficaram mais amarelinhos, né? Eu deixei um tempinho a mais também. Mas como eu disse, é a primeira vez que eu estou fazendo esse bolinho,
né? Deve ter na internet, deve ter sim, né? Tem de tudo, tudo que a gente imagine fazer, se for procurar já tem. Então o que eu faço? Quando eu quero fazer uma receita que eu também nunca fiz, né? A primeira vez que eu faço, eu procuro nem olhar. Eu faço da minha cabeça e depois eu vejo se deu certo ou não. Às vezes até eu, né? Depois eu vou olhar se tem, né? Se eu fiz certinho ou não, o que faltou, às vezes eu até olho depois, mas antes eu não olho. Então, sinceramente, eu não sei dizer se é porque a massa estava um pouco morna, né? Ela não deu tempo de esfriar corretamente. Ou o óleo que estava um pouco frio, os dois juntos, ou eu deveria ter colocado mesmo um pouco de farinha, né? Para dar um pouco de firmeza. Eu deveria ter nos próximos, nas próximas frituras, eu deveria ter separado um pouco da massa antes de colocar a farinha, né? Aí eu ia ver certinho se era falta da farinha ou não, mas eu sinceramente esqueci, né? Essas coisas acontecem, eu esqueci. Depois que eu coloquei a farinha na massa todinha, que eu lembrei disso. Falei, gente, eu deveria ter deixado um pouco da massa sem a farinha, para eu ver se era a temperatura, né? Aí daria para eu ver certinho. Gente, mas eu não fiz isso, né? Eu já coloquei a farinha em toda a massa e comecei a fritar. Então, olha, deu super certo. O bolinho tá firminho. E virar aqui. Agora só tem um restinho, se eu ficar lerdeando, ele queima, acaba queimando. Olha, gente, então eu vou abrir um perto, né, de vocês. Vou abrir o último, né, um dos últimos que eu tirei do fogo para ver como que ele ficou. Olha a tonalidade dele, com um tom bonito. Agora eu vou experimentar, né? Vamos ver como ficou. Gente, ele tá super macio por dentro e por fora ele tá crocante. O tempero ficou maravilhoso, nem mais nem menos. E a minha conclusão é o seguinte, eu recomendo, né? Quem quiser fazer, tiver acesso a cará, vocês têm em casa, às vezes acham para comprar. Esse tipo de cará, porque tem dois tipos, tem outro tipo de cará que ele dá embaixo da terra. Esse um não dá embaixo da terra, ele é aéreo, ele dá uma trepadeira. Então, quem tiver em casa e quiser fazer, eu recomendo. Muito gostoso, sim. Mas como eu disse, eu não havia colocado a farinha e nem ovo nem nada, então ele desmanchou. Talvez se eu tivesse colocado o ovo, né, ele não teria acontecido isso também, mas eu não fiz, né? Então não tem ovo nenhum. Não tem ovo e nem a farinha nos primeiros, né? Depois que eu coloquei. Gente, esses aqui são os últimos. Olha como eles ficaram bonitos. Olha, que lindos. Bem amarelinhos, redondinhos. Gente, vou desligar aqui. Então foi isso. Meu bolinho de cará, né? Tudo tem a primeira vez. Eu expliquei certinho como que eu fiz. E a próxima vez eu vou, pelo menos, deixar esfriar bem, para ver se é isso, né? Porque às vezes, por ele estar um pouco morno, aconteceu o que aconteceu, desmanchou, os primeiros, né? Pode ser que seja isso, pode ser que não. Então, a próxima vez que eu for fazer,
eu vou ter essa atitude. Eu vou deixar esfriar bem mesmo, talvez até eu cozinhe o cará de véspera, e para no outro dia ele tá bem friozinho, né? Eu tiro da geladeira, se eu deixar na geladeira, eu tiro da geladeira, deixo na temperatura ambiente, para quando for fazer, todos os ingredientes estão na temperatura ambiente. Mas isso ainda vai ser a próxima vez, dessa vez não dá mais, né? Eu não esperei o suficiente, o tempo suficiente. Eu coloquei assim, eu vi que ele estava um pouco morno ainda. Mas como a memória do meu celular é muito reduzida, né? Eu não podia ficar esperando muito tempo, senão ia cortar o vídeo antes mesmo do tempo que cortou o primeiro, certo? Gente, então eu agradeço muito, muito obrigado por terem ficado comigo até agora assistindo o vídeo. Não se esqueça do joinha, ok? Não se esqueça do joinha, não se esqueça de aqueles que estão chegando, ativar o sininho. E se puder compartilhar, eu agradeço muito também. Certo, gente? Gente, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. De coração, meu muito obrigado. Tchau, tchau. Com todos com Deus. Tchau, tchau.